Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Agora vamos para a aula 2, onde nós vamos falar sobre a formação do território brasileiro, tá? É, eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês, né, no livro de vocês, para vocês fazerem uma leitura sobre o que nós vamos estar falando, tá? Na próxima aula, na aula 3, sim, eu vou explicar conteúdo novo e vou mandar atividade já com uma apostilinha, né, que você pode imprimir e pode também fazer no caderno. Vamos lá. Brasil conquista e expansão territorial. Né? Aqui nós estamos observando que nessa imagem, né, que é um mapa, naquela época era feito, e aí aqui é o oceano, né, e aqui é as terras brasileiras, onde tem aí, né, o pau-brasil, vamos fazer de conta que era o pau-brasil, e também os indígenas, né. Como foi a forma de apropriação do território? Nessa época, os portugueses e os indígenas. Né, já existia aqui os nativos, que é os índios, e a forma que eles modificavam a paisagem natural era, no mínimo, danosa, né? Eles viviam ali da caça e da pesca, da agricultura de subsistência, então não causava muitos impactos. Então, quando os portugueses, né, os colonizadores chegaram aqui, a paisagem natural estava praticamente intocada, tá? Como que surgiu essa vinda deles para cá? Porque não, na Europa, no final da Idade Média, né, teve a expansão da cidade e com isso foi do comércio também, e teve aí a necessidade de ampliar, né, e buscar novos produtos em terras distantes. Naquela época eles tinham a Índia, né? Não é que nem hoje as coisas são mais rápidas, o GPS, a localização. Eles iam pelo rumo, tinha abuso, mas né, eles iam pelo rumo ali. Então, fez que eles motivassem e realizassem ali grandes navegações, né? E com isso eles tiveram que melhorar ali as caravelas deles, aperfeiçoar, que isso aconteceu no século XV, no século XVI, pelos próprios portugueses e também os espanhóis, que aonde eles tiveram aí, né, proporcionando aí uma grande navegação e conquista de terras distantes. Não foi só aqui o continente americano que eles descobriram, eles também, né, descobriram ali o continente, colonizaram ali o continente africano também. Naquela época, durante essa ocupação e exploração econômica, foi em torno de 1532, mais ou menos, né, os povos indígenas sofreram muito, foram muito dizimados, foram muito massacrados por meio de guerra, que eles tinham lutas, brigando pelas terras deles, e eles não tinham equipamentos, né, apropriados, e era arco e flecha, enquanto os portugueses tinham armas, né, mais forte, que causou muito aí o massacre dos índios e também as doenças trazidas pelos povos também. E isso, o que eles faziam? Eles iam fugindo, onde estavam os colonizadores, eles iam fugindo, né? E hoje a maior concentração deles está ali na Amazônia, né? Que eles também vêm enfrentando aí com problema de desnutrição, de doença, as invasões das terras, né? Por fazendeiros, madeireiros, garimpeiros e outros também, né? Ano passado a gente viu muito durante o ano 2019 a questão das queimadas, né? Que causou muitos danos, né? Os índios sofreram muito em relação a isso, perderam muita, né? Uma das suas terras, né? Os que eles plantavam, tudo. Mas só que hoje o índio também, a maioria deles já estão assim civilizados, né? Atuado em relação a tudo isso, né? Já tem a própria escola deles, né? Eles já estão sendo, já tem convívio com o homem branco e tudo, né? Que eles falam. A formação política do espaço brasileiro, pessoal, ela se deu ali na posição, por exemplo, foi dividida em duas partes, tá? Essas duas partes que eles foram divididos entre os portugueses e os espanhóis, tá? E aí, o que acontece? Entre no lado
leste ficou o domínio português, que vocês estão vendo, e do outro lado o domínio espanhol, tá? E nessa área aqui era chamada de capitania hereditárias. Nós vamos estudar lá na questão da regionalização. E aí, o que acontece? Os portugueses começaram aqui a explorar o pau-brasil, né? Que era a capitania hereditária, que era e a ocupação agrícola do território, da cana-de-açúcar, assim por diante. Com o passar de um tempo, né, esse tratado foi rompido e essa parte aqui passou a ser dominada todo pelos portugueses, tá? E aí, o que acontece? Essa formação, surgiu a formação econômica, que veio toda pelo litoral brasileiro. Nós tivemos aí a ocupação agrícola, que até hoje é o porte forte do nosso país, extrativismo mineral e vegetal, tá? Que nós podemos observar. Aqui tem o ciclo, né, do extrativismo mineral, aqui tem o ciclo aqui do café, tá por aqui, ó, o café tá aqui, né, a borracha tá aqui, o ouro, né? Então isso surgiu o ciclo econômico, tá? O nosso estado de Goiás, ele foi colonizado pelos bandeirantes ali com a descoberta das jazidas de ouro, de minérios que tinha aqui, porque vieram de Minas para cá. Por isso que o goiano com o mineiro, tem algumas características iguais. Aqui nós temos, vamos mostrar aqui no mapa de vocês, aqui está mostrando aqui um Brasil político com as regiões, né? Aqui é Centro-Oeste, que é a Nordeste, aqui é a Sudeste, aqui é a Sul, aqui é a Norte, né? A ocupação econômica do nosso país, gente, ele aconteceu aqui na faixa litorânea, né? E isso veio onde veio a concentração agrícola e o urbano industrial, porque quando começou a industrialização, né, que foi na década de 40, mais ou menos, que começou, ela veio mais na parte sudeste aqui, ó, de Minas e São Paulo. O que acontece? Houve aí uma devastação total da Mata Atlântica, tá? E nas últimas décadas do século XX, houve um deslocamento da agropecuária para o interior do Brasil. Aí veio para cá, veio para Minas, veio para Goiás e veio indo até chegar aí em Mato Grosso, né? Algumas partes do nosso país, a agropecuária é forte, tá? Que eu tô falando pra vocês, veio para a região centro-oeste, agora já foi para norte, né? Por exemplo, Tocantins, já tá no Pará, aquela coisa toda. Como que se deu essa ocupação? Né? Como eu falei para vocês, na região litorânea, norte e sudeste, veio aí o pau-brasil, a cultura da cana-de-açúcar e a mão de obra indígena escravizada, pessoal. Antes de chegar os escravos aqui, primeiro foram os índios. Por que se veio os escravos para cá? Porque os índios não davam conta de fazer o trabalho que os negros davam, que eram os negros fortes, né? Tinha estrutura para isso. Então aí surgiu aí a mão de obra africana, que teve um aumento da produção colonial, durou mais de 4 séculos, como todos nós sabemos, né? Falar em mão de obra, né, escravizada, até hoje nós somos escravos ainda, né? De uma forma diferente, mas somos. Aqui no século XVII, né, que veio aí no litoral nordestino, predominância da cana-de-açúcar e a pecuária veio para o interior do país. Droga do sertão na Amazônia, droga que do sertão é o Guaraná, é a castanha do Pará, você entendeu? É a questão do açaí, tá, pessoal? É isso que eles dão o nome de droga do sertão. No século XVIII, eles descobriram o poder da mineração dos metais preciosos. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que o maior estado hoje que contém minérios é Minas Gerais, como nós vimos, né? Aconteceu a barragem de Mariana, Brumadinho, que era a questão ali de exploração de minérios. No século XIX, houve a mudança da capital do Rio de Janeiro, que era Salvador, foi para Rio de Janeiro. O crescimento do café na região sudeste, que era a atividade econômica mais forte do nosso país, e o ciclo da borracha, né, que era da seringueira, na Amazônia. No século XX, veio aí a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, aonde ela fica no centro-oeste, no centro do Planalto Central aqui, como eu disse, aqui no nosso país. E aí houve uma integração nacional
de todos os outros estados brasileiros, né? Então, a função administrativa dela foi expandindo para todos os estados brasileiros, e aí houve uma diversificação econômica, onde apareceu as montadoras de automóvel, né? Que nós vamos estar estudando na industrialização do Brasil, tá? Visualiza o objetivo final e o foco, todo o seu pensar positivo para caminhar nessa direção e alcançar o sucesso. Meninos, muito obrigado, tá? Aqui encerramos mais uma aula. Espero que vocês entendam. Quem tiver dúvida, me procura no WhatsApp. Estarei à disposição de vocês. Desculpem qualquer coisa, tá? Espero que vocês aí tá aproveitando as aulas. E se cuidem, tá?